ou quando a espada do mago estava prestes a atacá-lo, uma enorme figura apareceu diante dos olhos de Akaban em um flash de chamas vermelhas. Não, Akaban observou sua amada montaria se despedaçar diante de seus olhos, gemidos deploráveis saindo de sua mandíbula escancarada. O cavalo flamejante tinha se movido na frente dele, dando a vida para dar o golpe final. Esse teletransporte era de fogo. Eu não teria sido capaz de impedi-lo se você fugisse. Que pena. Embora ele estivesse proferido tais palavras, Lei Lin ainda se movia para o lado do cavalo em chamas. O semideus parecia sentir sua morte iminente e se voltou para Akaban. Seus olhos estavam cheios de admiração e desamparo, lamentando que tivesse que deixar seu parceiro para trás. O cavalo então invocou os pingos restantes de sua força divina, e uma enorme esfera de chamas envolveu Akaban. Ele desapareceu de vista. Não, a única coisa que restou foi o rugido de dor de Akaban, seu arrependimento reverberando nas planícies. Este nobre corcel tinha sido seu parceiro em todas as suas lutas. Ele amava e confiava mais do que suas concubinas e descendentes imperiais. Mesmo na morte, ele queria que seu cavalo o acompanhasse. Se não fosse por tanta paixão, como um semideus permitiria que ele montasse? Agora tudo seria destruído. Então você teve tanto carinho pelo seu corcel. Que vergonha! Lei Lin elogiou a lealdade de Akaban, mas a espada do mago em suas mãos foi usada sem hesitação. Se ele era um herói ou um vilão era tudo uma questão de perspectiva. Ele sabia claramente que, com a lealdade do cavalo, a chance de ser acalmado até a submissão era praticamente zero. Qual foi o seu curso de ação, então? Com o rancor entre eles apenas resolvíveis pela morte, ele considerou a completa destruição de seu oponente o curso mais razoável de ação. Ele já escapou dos arredores de Hope Stronghold. Ele é mesmo rápido. Depois de fechar os olhos e sentir um leve traço das coordenadas de Akaban, Lei Lin desistiu de seu plano de perseguição. Afinal, Akaban era um dos deuses tribais dos nativos. Com o poder da fé no Império Sacartes, ele estava infinitamente perto de se tornar um verdadeiro deus. Dada a força atual de Lei Lin, persegui-lo seria uma ideia masoquista. Isso foi para o outro lado também. Se Akaban não tivesse agido tão estupidamente ao trazer seus subordinados para o domínio divino de Lei Lin, ele não teria perdido tanto quanto ele. A batalha do divino chegou ao fim. Agora, é hora da batalha do mundo mortal. Embora ele não pretendesse continuar sua perseguição, Lei Lin não planejou deixar Akaban de folga. Como o semideus dependia tanto da fé dos nativos, era hora de cavar sua fundação. Uma vez que ele conquistou todo o Império Sacartes, Akaban seria um cão vadio sem lar. Qualquer um poderia matá-lo. Tiff depois de voltar para a catedral, Lei Lin imediatamente expressou suas intenções. Meu senhor! Vocês são as estrelas nos céus e o governante de tudo que há para devorar. Slaughter é a espada afiada que você segura na mão. Tiff atendeu à convocação de Lei Lin em pouco tempo, aparecendo no centro da catedral. Seus olhos estavam cheios de emoção. Seu corpo ainda tinha vestígios de manchas de sangue nele. Ficou claro que os mortais haviam agido em conjunto com os deuses que se uniram para atacar Lei Lin. Foi uma pena, no entanto. Todos os seus esquemas haviam se desintegrado no momento em que Lei Lin subiu e outorgou seus feitiços divinos. Como está a situação atual? Embora ele pudesse adivinhar o que havia acontecido, ele ainda precisava do relatório pessoal de Tiff para obter os detalhes concretos. Tiff ajoelhou-se no chão enquanto ele respeitosamente relatava a situação. O Império Sacartes realizou um ataque surpresa. Felizmente, meu senhor, tínhamos suas bênçãos e conseguimos forçá-las a recuar. Nós nem sequer sofremos perdas pesadas. Aqueles que foram feridos se curaram extremamente rapidamente com seus feitiços divinos, retornando às suas tropas. A diferença de moral entre as tropas que tinha padres e as que não o faziam era como a noite e o dia.
O poder das artes de cura era muito formidável. Os recursos curativos eram raros no plano material principal, de modo que os feitiços divinos dos sacerdotes eram a única embreagem de que os soldados feridos podiam depender para sobreviver à batalha. Os sacerdotes também eram indispensáveis para impulsionar diretamente o moral. As tropas nativas dificilmente igualaram as legiões de Hope Stronghold. A única mão superior que eles tinham era o ataque surpresa, mas uma vez que os clérigos entraram em jogo, eles foram totalmente derrotados. Afinal de contas, seus xamãs e outros profissionais divinos só podiam exercer seus encantamentos divinos dentro do domínio de seus deuses. Em terra de Leilintori, as tropas adversárias não tinham vantagem em casa. Não fazia sentido discutir vitória e derrota. Leilin assentiu. Parece que você não enfrentou muitos inimigos dessa vez. Eles pareciam ter depositado todas as suas esperanças na batalha divina, e essas tropas só foram usadas para semear o caos e servir como uma distração. Seus olhos brilharam de compreensão quando ele concedeu este édito divino. Esses nativos desprezíveis. Eles inevitavelmente pagarão por suas ações hoje em sangue, tendo se tornado um semideus. A aura de Leilin se tornara ainda mais poderosa. Até detinha um traço do poder das leus. Como você comanda, meu senhor? Hope Stronghold começará uma guerra. Desta vez, devemos ensinar-lhes uma lição dolorosa. Tiff abaixou respeitosamente a cabeça. Não, não é uma lição. Isso será extermínio. Eu gostaria de nunca mais ver a palavra Sacartes marcada em um mapa novamente. A resposta fria de Leilin fez o coração de Tiff se contrair de medo. Tiff rangeu os dentes, mas ele ainda respondeu com determinação. Sua vontade será feita, afinal, Leilin era a autoridade absoluta neste lugar. Muito bem, Leilin assentiu e, com um aceno, uma equipe de ouro voou para a mão de Tiff. Seu cabo estava decorado com o motivo de um leão, e as 4 joias de cores diferentes em sua coroa brilhavam radiantes. Toda a equipe parecia estar cercada por um poder formidável. Isso é, uma arma divina? Tiff perguntou enquanto olhava perplexa. Sim. É uma arma que eu refinei usando o falso deus do inimigo. As joias no topo contêm o poder do raio e do fogo. É apenas uma arma de classificação semideus por enquanto, mas deve servir como a autoridade de um papa. Meu senhor, a voz de Tiff estava embargada de emoção. Vá, eu vou te assistir dos céus, Leilin acenou para ele. Sim, meu senhor. Eu vou derrotar todo o Império Sacartes por você e conquistar toda a ilha de Banks. Tiff jurou solenemente a Leilin. A ascensão de Leilin não o havia afetado. Hope Stronghold em si se tornara enormemente mais forte. Com o apoio dos feitiços divinos dos sacerdotes, as tropas podiam agora mostrar um poder militar que era várias vezes maior do que antes. Quanto a aproveitar a oportunidade para conquistar o Império Sacartes em batalha, já era uma conclusão precipitada. Com o impulso da aura divina de Leilin e armas divinas, o exército principal de Hope Stronghold invadiu sem esforço o coração do Império Sacartes com força irresistível. As tropas nativas decadentes foram incapazes de resistir a um único golpe. Bem, tudo isso foi apenas a propaganda espalhada pela igreja. Embora o resultado não tenha sido muito diferente do que estava nos relatórios oficiais, o curso dos acontecimentos foi algo totalmente diferente. Longe de seu primeiro plano, os exércitos de Leilin estavam enfrentando inimigos que tinham o apoio de um semideus e um número similar de clérigos e outros profissionais divinos. Seus oponentes possuíam centenas de anos a mais de recursos acumulados. No entanto, a primavera chegou. Infelizmente, a peste que havia sido contida pelo frio cortou-se com veemência mais uma vez. Na vida anterior de Leilin, a primavera sempre fora a estação em que as epidemias se espalhavam amplamente. A situação aqui era comparável, por isso não foi surpreendente. A praga foi ainda mais feroz do que antes, pois varreu toda a ilha de Banks,
criando mais e mais cidades fantasmas. Com sua capacidade de infectar até mesmo aqueles que já foram curados, até mesmo os profissionais divinos foram deixados até os ouvidos no trabalho. Lei Lin já havia matado 2 semideuses e era o mesmo que cortar o número de clérigos disponíveis pela metade. Com o equilíbrio em um ponto tão crucial, até mesmo o peso de uma única pena era de suma importância. Então, o que é perder metade de seus clérigos? Sacartes foi agora encontrado com outra onda de morte. Havia tão poucos clérigos disponíveis que até os nobres estavam morrendo, esqueça os plebeus. As tropas da Fortaleza da Esperança que tinham forçado a entrada em Sacartes entorpeceu sobre a cidade fantasma após a cidade fantasma. Um grande número de tropas inimigas se renderam a elas também. Não havia mais nada a ser feito. Se continuassem a ficar, tudo o que esperavam era a morte. Defeitos lhes dariam água sagrada que poderia salvar suas vidas. Ao mesmo tempo, aqueles nativos que se renderam usaram-se como exemplo para mostrar que nenhum deles havia sido transformado em sacrifício ou rebaixado a escravos depois de sua rendição. Naturalmente, esta situação não foi sem pressão. Além disso, para preservar suas vidas, aqueles plebeus nativos caíram uns sobre os outros em sua ânsia de tumultuar e irromper no caos diante das tropas de Hope Stronghold chegou. Eles até enviaram pessoas para pedir à fortaleza para resgatá-los. De um modo geral, a situação atual estava indo muito bem. Seria apenas uma questão de tempo antes que eles conquistassem a ilha de Banks. Nestas circunstâncias, Lei Lin escolheu não se envolver pessoalmente. Nesse ponto, sua perspectiva pessoal e status já haviam mudado. Ele só precisava responder às orações diárias solicitando magias divinas, e Tiffin e Isabel cuidariam de todo o resto. Lei Lin agora entrara em reclusão. Depois de se tornar um semideus, havia muitas diferenças entre ele e um mortal comum. Sem muita experiência sendo ele precisava sentir lentamente seu novo papel. Com seus sentidos especiais como um deus, seus seguidores foram apresentados diante dele em telas sucessivas. Eles eram ainda mais claros do que quando ele era um mero ser divino. Sua conexão com seus padres era incomparavelmente mais conveniente e muito mais rápida do que antes. Dentro dos limites da trama, ele poderia reunir fé e conceder habilidades divinas com facilidade. Mistra provavelmente só tem controle completo do EAV externo. Ela só pode interferir um pouco nos níveis mais profundos. Lei Lin entendeu o caráter inato da deusa da teia naquele momento. Ela era essencialmente um carcereiro encarregado de cuidar dos muitos magos no núcleo. Os numerosos deuses nunca confiariam seus próprios adoradores ao controle de Mistra, então havia limites consideráveis para sua influência.